vídeo de hoje, vamos continuar aprendendo sobre a lei da atração e algumas formas de aprimorarmos nossa forma de atrair o que desejamos, de forma consciente. O assunto desse vídeo é tudo uma questão de permitir, e antes de iniciarmos com o conteúdo, permita com que eu fique feliz em ver seu like e inscrição aqui no canal, ok? Terceiro passo. É tudo uma questão de você permitir. Receba. Talvez alguns de vocês estejam dizendo: já tive desejos no passado, fiquei entusiasmado com isso e nada aconteceu. Lembre-se de que a atração consciente é um processo de 3 passos. Você identificou o seu desejo e dedicou atenção a ele. O terceiro passo no processo da atração consciente é permitir. Vamos ver do que isso se trata. Permitir é simplesmente a ausência de vibrações negativas, e a dúvida é uma vibração negativa. Permitir é o mais importante dos 3 passos do processo da atração consciente. Uma pessoa um dia me perguntou por que ele não conseguia atrair os seus desejos. Tinha feito uma longa lista de clareza para os seus clientes ideais e também uma afirmação do desejo, impressionante inclusive, parecia ótima. Então, por que ele não atraía os seus desejos? O processo não funcionava porque não bastava que ele identificasse o seu desejo e realmente o desejasse. Ele precisava ainda eliminar qualquer dúvida que rondasse sua crença de que efetivamente o atrairia. Esse processo de eliminação das dúvidas é chamado permitir. Você já deve ter ouvido a expressão: deixe as coisas acontecerem. Dizer isso a si mesmo não vai ajudá-lo a permitir. Se você duvida de que pode ter algo, está emitindo uma vibração negativa. Essa vibração negativa está diluindo ou anulando a vibração positiva do seu desejo. Em outras palavras, desejar fortemente e duvidar fortemente anulam-se mutuamente. Portanto, permitir só acontece na ausência da dúvida. Você sabe que está permitindo algo quando se ouve dizer coisas como estas: ah, que alívio! Sabe, talvez eu possa ter isso. Agora isso parece possível. Em todas as 3 expressões que falei agora, o que está efetivamente sendo descrito é o sentimento que você experimenta quando a vibração negativa é eliminada. A maioria das pessoas diz que permitir é o mais difícil dos passos da fórmula da lei da atração. Na verdade, este não é o passo mais difícil, é apenas o menos compreendido. A maioria das pessoas não entende como pode permitir e ficar frustrada quando ouve alguém dizer: deixe as coisas acontecerem. Neste vídeo, vou te dar umas ferramentas que vão ajudá-lo a aprender a permitir. O jogo do permitir. Para ajudar você a compreender a importância do permitir, aqui está um modelo ilustrado por meio de um simples jogo de criança. Uma certa quantidade de bolinhas está apoiada em varetas entrecruzadas dentro de um cilindro transparente. As varetas representam a resistência e/ou a dúvida. As bolas de gude representam o desejo. As bolas que caem representam a manifestação, o permitir. Durante o jogo, as varetas são removidas, permitindo que algumas bolinhas caiam na base do cilindro. Como você pode ver na ilustração, a única maneira de as bolinhas caírem é com a retirada das varetas. Da mesma forma, desejar fortemente alguma coisa não basta. Só quando a sua resistência é removida, o seu desejo se manifesta. Quanto mais depressa a sua resistência, sua dúvida for removida, mais depressa o seu desejo poderá se realizar. Em outras palavras, a rapidez com que a lei da atração manifesta o seu desejo é diretamente proporcional à sua capacidade de permitir. Agora eu faço 2 perguntas para sua reflexão. Desejar fortemente faz com que o seu desejo se manifeste mais depressa? Você precisa eliminar todas as suas dúvidas para o seu desejo se manifestar? As ilustrações a seguir vão responder essas perguntas. Embora estejam sorrindo, esses compradores de bilhetes de loteria têm dúvidas quanto à possibilidade de ganhar. Se você deseja fortemente e duvida fortemente, o seu desejo vai se realizar
bem lentamente, se é que vai. A rapidez com que você vai ganhar na loteria, no caso, o seu desejo, é determinada pelas dúvidas que você tem ou não. Você tem dúvidas? De onde vem a dúvida? A fonte mais comum da dúvida, que é a vibração negativa, são as suas próprias crenças limitadoras. O que é uma crença limitadora ou limitante, como muito se escuta por aí? É um pensamento repetitivo que nos ocorre sistematicamente sem parar. Quando seus pensamentos consistem numa crença limitadora, você fica constantemente emitindo uma vibração negativa. Essa vibração impede que você atraia o seu desejo. A frase "tenho que trabalhar duro para conseguir dinheiro" emite uma vibração de falta, e esta o impede de obter o que você quer. Mas como identificar as crenças limitadoras? Há uma forma simples para você identificar suas crenças limitadoras. Elas são geralmente encontradas depois que você pronuncia a palavra porquê, como na frase "não posso porque..." Veja alguns exemplos. Gostaria de escrever um livro, mas eu não posso porque eu só estudei até a 8ª série. Gostaria de abrir o meu próprio negócio, mas eu não posso porque eu estou velho demais para isso. Eu gostaria de ter um corpo mais esbelto, mas é difícil demais, porque todo mundo na minha família é gordo. Gostaria de encontrar um companheiro ideal, mas eu não posso porque eu estou muito gordo, velho, tímido demais. Vamos retomar os nossos 2 estudos de caso. Lembram-se da Janice e do Greg. O desejo da Janice era atrair o relacionamento ideal. Ela se viu dizendo que não podia fazer isso porque já estava muito velha. E o Greg se viu dizendo que não podia ter boas condições financeiras porque vinha de uma família pobre. Quais, então, são as crenças limitadoras? Quando você se pegar dizendo a palavra porquê, pode ter certeza de que acabou de descobrir uma das suas crenças limitadoras. A seguir, você vai aprender como usar as ferramentas que vão te ajudar a modificar essas crenças limitantes. Há inúmeras ferramentas para aprendermos a permitir. A primeira que vamos explorar são as afirmações que permitem. O objetivo destas afirmações é reduzir ou eliminar qualquer dúvida que o esteja impedindo de obter o que deseja. Depois de fazer as suas afirmações que permitem, você vai experimentar uma sensação de alívio, ou seja, você vai acreditar que atrairá efetivamente o seu desejo. Acreditar também é a ausência de dúvida, assim como ter fé. 2 formas de saber que você permitiu. Primeiro, você pode saber disso pelo jeito como se sente. Quando elimina um sentimento negativo de resistência, a maioria das pessoas experimenta uma sensação de alívio ou se ouve dizendo: "Ah, assim está muito melhor." A segunda maneira é reparando quando a manifestação aparece em sua vida. Quando a evidência estiver se manifestando em sua vida, você automaticamente vai saber que está permitindo. E agora você vai aprender a modificar os seus pensamentos, transformando-os em positivos. A constante reafirmação desses novos pensamentos, sempre repetidos, criará então as suas novas crenças. Lembre que uma crença limitante é simplesmente um pensamento repetitivo que você fica reproduzindo incessantemente e que, portanto, qualquer crença pode ser modificada. Fórmula para criar afirmações que permitem. Sempre que se pegar expressando uma crença limitadora ou tendo dúvidas, você pode usar esta fórmula para ajudá-lo a criar uma afirmação que permite, e com ela você será capaz de reduzir ou eliminar a sua dúvida. Escrever sua afirmação que permite é bastante simples. Comece perguntando a si mesmo se, neste momento, existe alguém fazendo o que você quer fazer ou tendo o que você quer ter. Se a resposta for afirmativa, pergunte-se quantas pessoas estavam fazendo isso hoje, ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Escreva suas afirmações em termos gerais, na terceira pessoa, porque a referência direta a você pode gerar mais dúvidas. Cuide para que as afirmações sejam plausíveis. Eu vou dar um exemplo de como criar afirmações que permitem para as seguintes crenças limitantes. Crença limitadora 1. Eu gostaria de ter um corpo mais esbelto, mas eu não posso, porque todo mundo da minha família é gordo. Pergunta: existe alguém no planeta que tenha um corpo diferente do padrão dos outros membros da própria família? Resposta: existe.
Pergunta: quantas pessoas são assim hoje? Quantas eram assim ontem, na semana passada, no mês passado, no ano passado? Agora preste atenção à seguinte afirmação que permite: milhares de pessoas, mesmo no meu bairro, têm corpos diferentes do padrão dos outros membros da própria família. Existem milhões de homens no planeta que são mais magros do que seu pai ou seu irmão. A frase é formulada em termos gerais, na terceira pessoa, para evitar fazer referência direta a você mesmo. Crença limitadora 2. Gostaria de abrir o meu próprio negócio, mas não posso, porque já estou com 50 anos. Pergunta: há alguém da minha idade nesse planeta que tenha aberto seu próprio negócio? Resposta: sim, há. Pergunta: então, quantas pessoas fizeram isso hoje, ontem, semana passada, no mês passado, no ano passado? Segue agora a afirmação que permite: neste exato momento, há centenas de pessoas na casa dos 50 que estão abrindo seus negócios e administrando-os com sucesso. Há milhões de pessoas com 50 anos ou mais que são donos de negócios bem-sucedidos. Vamos voltar agora a Janice e Greg para ver como eles criaram as suas afirmações que permitem. Como você deve se lembrar, a Janice andava cansada e frustrada porque sempre se interessava pelo cara errado. Ela se queixa dizendo que atrai homens que não estão disponíveis, que são insensíveis e que nunca fazem dela a prioridade das suas vidas. Janice vem usando a atração consciente para ajudá-la a atrair o relacionamento ideal. Ela tem clareza quanto aos seus desejos e já está utilizando uma afirmação do desejo. Como se trata de um novo desejo, ela precisa reduzir a dúvida para poder recebê-lo, e faz isso criando afirmações que permitem. As afirmações que permitem da Janice para que ela atraia o relacionamento que ela idealiza são: centenas de pessoas encontraram um companheiro ideal no mês passado. Milhares de pessoas estão saindo hoje pela primeira vez com uma pessoa que vai se tornar seu companheiro ideal pelo resto da vida. Centenas de milhares de casais estão curtindo a companhia um do outro hoje. Milhões de casais vivem um relacionamento que consideram ideal. A cada dia, mais e mais pessoas estão atraindo seu companheiro ideal. Centenas de milhares de casais vão sair para dançar esta semana. Ao ler as suas afirmações que permitem, Janice começa a ter esperança e as suas dúvidas diminuem. Agora, a lei da atração pode responder ao desejo da Janice, que é encontrar um relacionamento ideal. E do Greg você se lembra, não é mesmo? É um consultor comercial autônomo que mal consegue fechar as contas no fim do mês. Está sempre se queixando de que o dinheiro não dá para nada. Na verdade, ele diz que anda estressadíssimo com a sua situação financeira. O Greg tem utilizado a atração consciente para ajudá-lo a atrair a sua situação financeira ideal. Ele tem clareza quanto aos seus objetivos e já está utilizando uma afirmação do desejo. Como se trata de um desejo novo, ele precisa reduzir e eliminar as dúvidas para que a realização se manifeste, e faz isso criando afirmações que permitem. As afirmações do Greg que permitem que ele consiga atrair uma situação financeira ideal são: milhões de pessoas estão recebendo cheques hoje. A cada dia, bilhões de dólares são movimentados de uma conta bancária para outra. Alguém acaba de receber um cheque neste exato momento. Centenas de milhares de pessoas ganham prêmios e dinheiro todo dia. Alguém se tornou milionário ontem. Milhões de dólares são herdados todos os dias. Alguém encontrou dinheiro hoje. Tem cada vez mais gente atraindo meios criativos de obter uma renda extra. Ao ler suas afirmações que permitem, Greg começa a ter esperança e as suas dúvidas se reduzem. Agora, a lei da atração pode responder ao desejo do Greg, que é o de atingir sua situação financeira ideal. Como criar a sua própria afirmação que permite? Agora é a hora de você criar a sua própria afirmação que permite. Ela é usada quando você se ouve fazendo afirmações de dúvida. Faça uma lista dessas dúvidas. Você pode se pegar dizendo: não posso ter isso porque... ou isso não vai acontecer comigo porque... Você então pode utilizar o exercício de afirmações que permite a seguir para ajudá-lo a construir as suas próprias afirmações. O primeiro passo: revelar a dúvida. Releia a sua afirmação do desejo e use isso para revelar qualquer dúvida que perceba como resultado dessa leitura.
Se a sua afirmação do desejo diz, por exemplo, que o seu emprego ideal lhe permite trabalhar meio período e você ouvir uma vozinha interior dizendo isso nunca vai acontecer porque... Pronto, anote essa dúvida. Segundo passo, faça essas perguntas a si mesmo. Comece perguntando a si mesmo se neste momento existe alguém fazendo o que você quer fazer ou tendo o que você quer ter. Se a resposta for afirmativa, pergunte quantas pessoas fizeram isso hoje, ontem, na semana passada, no ano passado ou mesmo no mês passado. Terceiro passo, escreva o seu texto em termos gerais na terceira pessoa. Escreva suas afirmações em termos gerais porque a referência direta a você mesmo pode gerar mais dúvidas. Cuide para que essas afirmações sejam plausíveis. Além das afirmações que permitem, você ainda pode utilizar algumas ferramentas adicionais. 1. Celebre a evidência da prova. 2. Registre a sua prova da lei da atração. 3. Aprecie e seja grato. 4. Use a expressão estou em processo. 5. Use a expressão decidi. 6. Use a expressão muita coisa pode acontecer. 7. Peça informação. 8. Faça sua própria caixa de atração. 9. Crie um vazio ou um vácuo. 10. Permita que a lei da atração resolva tudo. Como conseguimos perceber, existem muitas maneiras para a gente conseguir melhorar nosso processo de atração, como esses 10 citados agora. Mas começamos a estudá-los no próximo vídeo, ok? Por hoje, não esqueça de rever o vídeo caso precise relembrar algum detalhe e não deixe de fazer a sua própria afirmação para permitir, pois como falamos no começo desta série, esses vídeos são um manual prático para você aplicar a lei da atração no seu dia a dia e não apenas a teoria. Muito obrigada por ter acompanhado até o final e até o próximo vídeo.